Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 27 de abril de 2021, dia que o Senhor preparou, concretizou, estabeleceu, manifestou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. E nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Claro, porque o Senhor tem renovado as suas misericórdias, o Senhor tem renovado as suas forças sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre o nosso trajeto. A Bíblia diz lá no Salmo 119, no versículo 16, que nada que não tenha sido escrito no seu livro se estabeleça sobre nós, mas aquilo que ele escreveu no seu livro que se complete, que se cumpra na nossa vida, na nossa caminhada, em nome de Jesus. Lembram-se daquilo que Jesus fala no seu último, nas suas últimas respirações, né, na cruz do Calvário? Ele disse: está consumado. Significa que toda a trajetória do Senhor Jesus, toda a trajetória do Senhor Deus e Pai que moveu toda a humanidade, todo o universo, toda a trajetória do Espírito Santo que operacionalizou a palavra do Senhor, que operacionalizou toda a criação, toda aquela trajetória, onde o Filho havia se colocado, se posicionado e falado: eu vou pagar o preço, eu vou me despir da minha divindade, eu vou esvaziar-me, né? Tudo aquilo estava sendo consumado na cruz do Calvário. Então, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele precisa ser encarado dessa maneira, com essa seriedade, com esse foco, com esse propósito e, claro, dentro de tudo isso, na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Glória a Deus! E vamos ler mais um pedaço da palavra do Senhor, vamos conversar a respeito. Hoje eu já quero avisar você que nós estamos com problema de transmissão aqui na região, né? Segundo a Vivo, até com a Vivo eu já falei hoje, para você ter uma ideia. E olha que para falar com a operadora né? Você deixa o telefone celular ali, você deixa ligado e você vai fazendo suas coisas, né? E até a musiquinha passar, até você conversar com alguém, e eles já avisaram que hoje estará o sinal estará oscilando, né? Oscilando o sinal como é que eles falam? Da fibra ótica da Vivo, né? E o Wi-Fi que eu uso, o meu Wi-Fi é da Vivo, então já peço perdão para você se houver alguma oscilação no sinal, principalmente o Instagram. O Instagram, para oscilar sinal, vou te dizer, o Facebook nem tanto. Parece que o Facebook se dá melhor aqui na região, mas o Instagram ele oscila bastante, então já estou te avisando antes, tá? Desculpe, perdão, mas mesmo assim eu sempre deixo toda a live eu deixo sempre, como é que fala? Gravado, né? Eu gravo no YouTube, eu gravo no Facebook, gravo no Instagram, e se você não, por algum momento, perder o sinal, estará gravado logo em seguida eu estarei gravando. Aliás, se você não fez a tua inscrição, como eu ouço todo mundo falando, né? Faça a tua inscrição, aperta o sininho, não sei o que lá. Então eu vou falar a mesma coisa para você. Eu não falo muito porque eu nem lembro disso, mas faça isso. O YouTube tá tudo... Eu até coloquei em pastinhas, né? Dentro do YouTube, fala playlist lá, né? Eu coloquei em pastinhas todas as ministrações, e no Instagram é séries, né? E também tá lá, e também tem no Facebook, tudo que eu falo aqui, pode conferir, pode aferir, pode conferir com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a termos cuidado, né? Outro dia eu estava falando para a Mara, bom dia Mara, pastora Mara, eu estava falando para a Mara, tem que conferir, né? A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus fala para tomar cuidado com os falsos profetas, ele não fala para nós que ministramos, ele fala para as pessoas que ouvem, né? Para o receptor, né? Que ouve, que recebe a mensagem.
Então precisa sempre estar conferindo, sempre. Isso em relação a mim, em relação a todos, tá? Por quê? Porque uma coisa a mais, uma coisa a menos pode dar alguma diferença de interpretação. Tá bom? Bom, então nós estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 18. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia, minhas tias Rosália, Alzira, sempre orando pelo meu primo Alexandre. Também bom dia aos meus tios, seus sobrinhos, netos, genros, noras, filhos. Deus abençoe a todos. Bom dia aos meus pais. Bom dia ao Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, netos, filhos, a presença, o poder de Deus sobre cada um. Também bom dia a Márcia, Fábio, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, fez aniversário, seu Augusto, 81 anos, Deus abençoe o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor se manifeste sobre a tua vida. Também bom dia, Valti, Sueli Felintro e Magda, Elô, Wesley, filhos, familiares, Deus abençoe a todos. Cida, Cida e filhos, também a nora, Eva, Carlos, filhas, netinho, genros, Deus abençoe a todos. Também o Bispo Antônio, já falei, e também o seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária, o Senhor abençoe a todos os familiares. Estamos orando também pela Dona Maria Helena, né, que está num processo, passando pela Covid de maneira muito delicada na UTI. Estamos clamando pela vida dela, também pela vida da pastora Nadir. O Senhor se derrame sobre a sua vida também, visitando o seu leito, curando, visitando, alterando, transformando diagnósticos e visitando com as suas águas curadoras, invadindo aquele lugar, aquela UTI. Em nome de Jesus, estamos orando por cada um, em nome de Jesus. Bom, falando sobre a palavra do Senhor, estamos falando sobre um tema muito, mas muito importante. Tanto é importante que quando Jesus fala a respeito desse tema, ou assuntos que envolvam esse tema, o Senhor Jesus sempre coloca esse tema num ambiente de tribunal. Tribunal, você tem as pessoas, né? E você tem também os agentes, você tem o juiz, você tem o advogado de acusação, que a gente chama de promotor, e você tem o advogado de defesa, né? O defensor daquele réu. Então, sempre, quando o Senhor Jesus está abordando esse assunto, que é o perdão, o assunto é elevado ao nível de tribunal, de um julgamento, né? Às vezes a gente, como igreja, e como povo de Deus, a gente fica preocupado com a escatologia, o que vai acontecer. Não! Calma, antes de nós nos preocuparmos com o futuro, nós temos que, né, basear o nosso presente. No nosso presente, esse conceito de perdão é tão sério, né? Eu vou ler Mateus 18, depois eu vou conversar a respeito. Mateus 18, versículo 15, diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Veja só a preocupação de Jesus. Jesus já está elevando a condição de tribunal até a aferição. Caso vai lá no teu irmão particularmente, não é rede social, não é amigos, não é familiares, né? Eu sempre pego no pé, né? Por exemplo, das minhas filhas, do pessoal que está ao meu redor, eu sempre pego no pé quando fala mal de alguém, não é nem falar mal, é falar da vida de alguém. Eu sempre falo para elas, e elas ficam bravas comigo. Por quê? Eu sempre falo, olha, falar de alguém, por favor, tome cuidado com aquilo que você vai falar. Se não for para falar bem, se não for para exaltar as suas qualidades, então é melhor não falar nada. Porque para falar alguma coisa, segundo a tua aferição, segundo a tua verdade, já fica comprometido. Porque o teu diapasão, né, o teu juízo de valor, nunca será equilibrado, porque passa pelo teu sentimento.
Qualquer juízo de valor que eu tenha vai passar pelo meu sentimento. Só que a Bíblia diz o que sobre o meu sentimento? Você lembra? Jeremias diz o quê? Que o meu coração é corrupto, extremamente enganoso. Então a minha aferição geralmente é conforme a minha verdade. Agora, quem disse que eu tenho uma verdade? Não, existe uma verdade, né? João capítulo 8, versículo 32. Desculpe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade absoluta, a verdade extrema, a verdade eterna, a verdade produzida por um ser externo, que é o Senhor nosso Deus, é o nosso Elohim. Então, a nossa verdade ela já fica comprometida, porque ela passa pelo meu diapasão, ela passa pela minha aferição, ela passa pelos meus valores pessoais. E os meus valores pessoais, eles estão comprometidos na fonte. Quem é a fonte? Sou eu mesmo. Então eu, como fonte, sou uma fonte comprometida. Então quando eu vou conversar, eu vou falar com alguém, eu preciso tomar cuidado. Então, esse cuidado que Jesus tem, veja só, Jesus já está elevando na própria aferição essa situação toda ao nível de tribunal, de uma reunião solene. Eu falei ontem para você, as duas vezes que Jesus toca na palavra eclesia, no grego, é uma assembleia, é uma reunião judicial, não é uma reunião litúrgica, tá? Não é uma sinagoga. Aqui é um outro ambiente. Daí eu falar para você sempre que o tipo de igreja que nós temos hoje, na nossa aferição, no nosso conceito, nem sempre é a igreja do conceito de Jesus Cristo. As duas vezes que ele toca nisso é em Mateus capítulo 18 e Mateus capítulo 16. E ambas as vezes que ele toca nesse assunto, ele fala sobre uma assembleia solene, uma reunião com uma característica de tribunal, um ambiente jurídico, com partes, né? com peças de acusação e de absolvição, peças de defesa e de acusação. É todo um ambiente de tribunal. Vamos lá, versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Depois de muito tempo, aí fala para a igreja. E se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, no ambiente de tribunal, no ambiente onde existem as partes, né, que tudo está exposto, está aferido, que não é pura e simplesmente uma acusação pessoal, segundo o meu juízo, mas alguma coisa ferida por terceiros, dentro da discrição, tá? O nosso Deus é discreto, ele não expõe ninguém. Nunca você vai orar para Deus ou Deus vai falar com você, ele vai falar, ou você é um pecador, olha o que você fez. Nunca, nunca. Se vier um tipo de palavra assim, não vem da parte de Deus. Pode vir até da parte da pessoa, até com boa intenção, né? Ninguém está falando isso, que a intenção não seja boa, mas não veio da parte de Deus. Porque Deus, ele tem muito zelo com a sua obra. E nós somos, né, a coroa da sua criação. Então ele tem muito zelo. Então, o que diz aqui? Dentro desse tribunal, aquilo que se concordar na terra será concordado no céu. Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Ou aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Dentro desse contexto de tribunal. Muita seriedade, palavra de Deus
exposta, né? As pessoas maduras, amadurecidas, uma situação realmente que careça dessa intervenção, não é uma relação pessoal pura e simplesmente, mas foi um mal feito, foi um erro de conduta de alguém que fez alguma coisa que não era para fazer dentro da sua ou função, dentro do seu chamado ou dentro da sua constituição. Em verdade, também vos digo que se 2 ou 3 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aí eu falei para você que Jesus está se referindo a uma tradição rabínica, não é nem bíblica, é uma tradição rabínica, claro, interpretando a lei de Moisés, que diz assim no texto rabínico: se 2 se sentam, não é bíblico isso, tá? Mas Jesus está fazendo alusão a essa tradição. Se 2 se sentam juntos e as palavras de lei passam entre eles, a presença divina habita entre eles. Vou repetir, texto rabínico. Se 2 se sentam juntos e as palavras da lei passam entre eles, a presença divina habita entre eles. Ou seja, se 2 pessoas estiverem conversando a respeito da palavra de Deus, então a lei está passando entre eles. Então, se a lei está entre eles, é porque Deus está entre eles. Então, quando Jesus está falando, eu estarei presente, Jesus está colocando a sua verdadeira identidade. Lembra-se que eu falei para você? Que Mateus se preocupa com a identidade de Jesus? Então, Jesus está falando da sua identidade de rei, né? de detentor do reino, controlador do reino, Senhor do reino. Então ele está falando que ele está presente. Quando estivermos falando sobre a carta magna do reino, o rei estará presente, a pessoa dele estará ali presente, né? Então isso é muito sério e ao mesmo tempo é maravilhoso nós falarmos aqui, conversarmos entre nós sobre a palavra de Deus, pensando, meditando sobre a palavra de Deus, sabermos que o Senhor está presente. Então a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como dizem os judeus messiânicos, né? Jesus é a Torá, ou seja, para nós aqui, né? Jesus é o Antigo Testamento, Jesus é o Novo Testamento, Jesus é todo o propósito de Deus. Ele é a personificação, ele encarna todo o propósito da Trindade. Ele traz por sobre si, ele atrai essa constituição, essa autoridade e esse poder. É por isso que não há nome que se nomeie, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, sob o qual nós devemos nos prostrar, que se nomeie, que seja maior do que o nome de Jesus Cristo, a ele todo louvor, toda honra e toda glória. E aí a gente conversou sobre quais bases o Senhor Jesus está falando na palavra de Deus no Antigo Testamento. Levítico 19, 17 a 18 diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então o pecado, ele tem as suas consequências. Sobre o autor do pecado, mas sobre aqueles que estão em aliança com o autor do pecado. A aliança. O nosso Deus é o Deus das alianças. Então, aquele que está em comunhão com seu irmão, no ato do pecado do seu irmão, quer ele queira ou não, vai resvalar no seu irmão também as consequências daquele pecado. E aí eu falei de Acã e a capa de Acã, né? É um que esconde a capa babilônica e todos os apetrechos de valor, né, das ruínas de Jericó, e aí todo o povo tem uma derrota na próxima empreitada, que é a guerra contra o reino de Ai,
né? E aí eu expliquei para você por quê. Aí Josué se prostra, né? E como eu vejo os servos do Senhor, quantas vezes, ai Deus, por quê? Por quê? Aí Deus fala para Josué, ora, ô Josué, por que você está prostrado? Em outras palavras, como se Deus estivesse falando, você acha que eu sou alguma criança que não vou cumprir com a palavra que eu tenho? Se não aconteceu aquilo que eu falei, alguma coisa está errada entre vocês, não comigo. Acho melhor, Josué, você aferir aonde está o pecado, porque existe pecado no arraial de Israel. E aí Josué vai procurar até que ele encontra Acã, a sua tenda, e debaixo da sua tenda realmente a capa babilônica. Então, é isso que o Senhor está ensinando. A seriedade da nossa relação com Ele. Alguma coisa sisuda, né, brava? Não. É apenas uma condição que o Senhor nos dá para que Ele nos cubra, nos proteja. Obedecer à lei é uma questão de saúde pessoal, emocional e espiritual. Então, é exatamente o que fala Levítico 19, 17 a 18. Deuteronômio 19 diz assim, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, a ofensa ela vai para o âmbito criminal, ela vai para o âmbito, né, judicial, né, num ambiente de julgamento. E nesse ambiente de julgamento, aí o Senhor Jesus fala do resultado. O que 2 concordarem na terra será concordado ou será ligado no céu. O que 2 discordarem ou desligarem aqui na terra será desligado no céu. E essa ligadura que Jesus fala, no grego, é exatamente algema. Ou será algemado, ou né, será liberto, ou será livre, dependendo da aferição e do julgamento daquelas pessoas. Então, ao contrário de que muitos pregam, né, presta atenção, muitos pregam que só Deus pode perdoar pecados. Não é isso que Jesus está falando aqui, pelo menos dentro da nossa aferição. Que o homem pode perdoar pecados, sim. Pode perdoar e deve perdoar pecados. Por quê? Presta atenção no que diz Mateus 18, 21, que eu vou dar continuidade à linha de raciocínio. Então Pedro, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí Jesus... Ele ainda pergunta, até 7 vezes? Então Pedro está até falando de uma coisa superlativa, né? Até 7 vezes, o número 7 a gente chama no hebraico de número de Deus, né? É o número da perfeição. Então, até 7 vezes, ou seja, eu tenho que perdoar, né? De uma maneira perfeita, de uma maneira cordata, de uma maneira reconciliadora, né? No nível divino. No nível completamente, né, a pessoa, eu vou me esquecer completamente daquilo que a pessoa me fez? Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus vai muito além de Pedro. É como se uma pessoa pisasse no meu calo uma vez, pisou, macetou meu calo do pé. Aí macetou. Aí eu vou lá e perdoo ele. Aí ele pisa de novo, eu vou lá e perdoo ele. Ele pisa 7 vezes, eu vou lá e perdoo ele com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Aí vem Jesus e fala, não, até 70 vezes 7. É muito além. Por quê? Porque o número 10 para o hebreu, né, na cultura antiga, né, você está falando de um alfabeto da antiguidade, que é o hebraico, né? O número 10 é um símbolo, né? Como toda letra é um símbolo. Isso no japonês, no mandarim, em todas as línguas antigas, né? A letra tem um valor, vale um número. Então o número 10 significa um número, um dos significados é o número da responsabilidade.
Então, 70 vezes 7, o 70 aqui é a perfeição de Deus revelada, estabelecida em mim, mas agora reproduzida junto à minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre esse perdão. Eu tenho toda uma dinâmica em cima desse perdão de tal maneira que esse perdão se estabeleça de uma maneira perfeita através e sobre a minha vida e sobre os meus atos. Então, a gente já viu, quando a gente conversou sobre o Sermão da Montanha, ou o Monte das Beatitudes, como fala o português mais clássico, né? Então a gente conversou, eu vou repetir, e amanhã a gente fala mais a respeito. Mateus 5:21 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Oferta naquela época não é apenas quando a gente ouve agora na igreja, alguém falar, agora vamos para igrejas que falam, né? Tem igreja que nem fala isso. Mas agora vamos passar ao momento da oferta. Né? Então a oferta, hoje em dia, a oferta é um dos elementos do culto. Naquela época, a oferta era o culto. Tá? O sacrificar era o próprio culto. Não tinha liturgia. Não tinha tudo isso que existe hoje, né? Todas essas etapas dentro de um culto. Essa liturgia, ela é de uma tradição, vamos dizer, cristã. Mas, biblicamente falando, dentro da origem da palavra oferta, a oferta é o próprio culto. Então, o que Jesus está falando, se você for fazer um culto ao Senhor, e se antes do culto, né, você for incomodado com o Espírito Santo, e você perceber que existe alguma pendência com alguém, não faça mais o culto. Vá até a pessoa, resolva com ele essas pendências e depois volte para fazer o culto. Porque esse culto não será aceito se permanecer com esse sentimento. Então, não apenas a questão do culto, mas a questão do homicídio. Não perdoar aos olhos de Deus é matar. É a mesma coisa do que matar alguém. Aos olhos de Deus, tanto faz eu matar alguém, né? Carregar o meu revólver, dar um tiro no peito da pessoa, tanto faz eu matar alguém, como eu não perdoar alguém, aos olhos de Deus, é exatamente o mesmo pecado, ou seja, a mesma avaliação, a mesma sentença. Então, o perdão é um conceito, creio eu, dos conceitos da palavra de Deus, é o conceito mais fácil de entender. Ele é simples. O que é perdão? É simples. Não precisa de muita, de queimar muito neurônio para pensar a respeito do perdão. A questão toda não é entender o que é perdão. Agora sim, a questão toda é viver, exercer perdão sobre o outro, ou até mesmo sobre si próprio. Só que, aquilo que os antigos falavam, se eu não resolver na vertical, se eu não resolver na horizontal, a minha relação com Deus na vertical fica completamente comprometida. Ou eu resolvo na vertical, ou então na minha horizontal, ou eu resolvo na horizontal, ou na minha vertical, eu terei problemas com a minha relação com Deus.
A minha relação com Deus fica completamente comprometida quando eu não estou em movimento de perdão. Por que eu falo movimento? Porque nós temos que trabalhar esse conceito a todo momento na nossa vida por uma série de razões. E se eu não resolvo, vem trauma, vem ressentimento, vem amargura, o mundo espiritual fica contrário a mim, né? Aquilo que diz aqui, versículo 24 de Mateus capítulo 5. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Olha o mundo espiritual aí, e olha o conceito de tribunal mais uma vez. Entrega ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Né? Em outras traduções, em outros textos, fala sobre verdugo. Verdugo são demônios. Ou seja, eu, na minha falta de perdão, eu sou exposto ao mundo espiritual. E o mundo espiritual fica habilitado, presta atenção, o mundo espiritual fica habilitado a se voltar contra mim. É muito sério. Deus trata com muita seriedade esse tema, não obstante ser um dos temas, conceitos mais simples de explicar, mais simples de entender da palavra de Deus. É muito simples. Agora, nós temos uma dificuldade para perdoar tão grande, mas tão grande, que nós temos que trabalhar essa condição. Até porque eu sempre falo que o perdão ele fica atrelado a tudo, né? A tudo. E não vai dar tempo. Quando você vai para o Pai Nosso, até a parte do Pai Nosso, se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, o meu Pai não vai me perdoar. O perdão é até uma questão de habilitação para que o Deus me perdoe. Porque senão haverá perdão retido até em relação a Deus. Então, quando a gente trabalha isso, a gente leu agora há pouco Mateus 18, sobre o tribunal, falar alguma coisa contra o irmão, tem que ter testemunha, exatamente por causa disso. Porque já que existe uma pendência, já que eu tenho, né, aos meus olhos, pelo menos aos olhos, na minha aferição na palavra de Deus, eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, né, uma acusação contra o meu irmão, que seja feito isso de maneira responsável, de maneira madura, como se eu estivesse diante de um tribunal, porque não é qualquer coisa, não é qualquer acusação que vai pegar, que eu me sentirei liberto por causa disso. Mas essa coisa de relacionamento, de rede social, o ambiente que nós vivemos hoje, misericórdia, a gente tem que pensar muito a respeito. Isso carece de muito pensamento, muita reflexão, porque é um tema primordial na palavra. Quando Jesus diz lá na cruz do Calvário, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja só, em uma das suas últimas frases, né? Eu já falei outro dia sobre isso, as 7 frases de Jesus na cruz. Então, uma das frases é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até naquele momento, o Senhor Jesus sentiu necessidade de colocar esse conceito à aferição do mundo espiritual, para que não houvesse qualquer rusga, qualquer fagulha de alguma atitude, sei lá, vamos dizer assim, né? Alguma atitude, desculpe o termo, irresponsável de Jesus. Claro que ele não tomou nenhuma atitude irresponsável, tanto é que ele é aferido na sua morte, e a morte foi obrigada a liberar ele, porque ele não tinha pecado. Se o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado, então a morte não pôde segurar. Logicamente, a morte não segurou Jesus. Mas até isso ele fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Então é Jesus não apenas matando no peito todos os pecados da humanidade, como também o pecado daquela sua geração, daquelas pessoas que estavam ali ao redor, que eram protagonistas na crucificação de Jesus. Até ali, Jesus coloca esse conceito de uma maneira completamente pública e exposta, como um advogado, entrando nessa brecha e pedindo perdão pelos pecados de todos. Então, eu não posso ver esse conceito de uma maneira puramente simples, porque o conceito é simples, mas eu sei que viver esse conceito, vivenciar esse conceito, é uma condição sine qua non para a minha saúde, na minha relação com Deus, na minha relação com as pessoas, até mesmo na minha relação no mundo espiritual. Glória a Deus, falei demais. Vamos orar. Amanhã a gente conversa mais um pouco a respeito, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus é tão maravilhosa, né? A gente vai falando. Mas é muito bom. Pena que poucas pessoas têm esse exercício. É um exercício, é um hábito. A gente tem que cultivar esse hábito. Não adianta. Se não passar pela nossa disciplina, não tem jeito. Você parar todos os dias, ler um pouco, conversar um pouco, depois orar, isso é saúde. Se as pessoas tivessem esse sentimento, seria tão mais fácil viver, seria tão mais fácil encarar a vida, o cotidiano, o nosso dia. Puxa vida, que pena. Mas vamos orando e vamos colocando tudo isso diante do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá. Mais um momento tão maravilhoso. Até agora, até o sinal contribuiu durante toda a madrugada, todo o dia, toda a manhã. Até o sinal do Wi-Fi não contribuiu. E agora até que está tudo bem. Então a ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós fazemos para o Senhor Jesus. E claro, que nós recebemos toda a recompensa da vida, a recompensa da saúde emocional, a recompensa da saúde física, orgânica. Por isso, derrama-te cada dia mais sobre nós, nossos queridos que estão aqui, nossos idosos, nossos tios, nossos avós, netos, sobrinhos, filhos, o marido, a esposa. Falávamos agora há pouco de aliança, Senhor, que nós sejamos seres de alianças. Uma aliança, ela não prescreve, ela não tem validade. Haja visto o que aconteceu com Jesus na aliança dele com seu discípulo amado João. João ouviu em carne e osso, João ouviu começar o seu ministério, João andou com ele, João viu ele na cruz do Calvário e João ouviu na sua glória, como amigo. Senhor, que aliança é essa? Eu quero ter essa aliança. Eu quero viver essa aliança com todos os teus servos aqui, na nossa comunhão, como igreja. Isso é uma igreja, é uma relação bendita, amorosa, que exorta, que edifica, que consola, que ensina. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te cada dia mais, e nós possamos, ó Deus, a cada dia mais, contagiar a outros e outros e outros, para que andem conosco nessa comunhão, nessa aliança de propósitos, que é realmente aprendermos do Senhor e andarmos com o Senhor. Por isso, derrama-te, ó Deus. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Deus de poder, cada dia é uma tragédia, conforme aquilo lá dos Estados Unidos, em 2001, o World Trade Center. Exatamente, é uma tragédia dessa todos os dias aqui no Brasil, já há muito tempo. Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Senhor, é a questão da vacina, é a questão da gestão, se deveria comprar, se não comprou, os insumos que não chegam, as pessoas estão morrendo, os hospitais estão sem condição alguma, equipamentos, profissionais de saúde. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Eu estava ouvindo ontem no noticiário
o Brasil tem 2.000 e poucos profissionais de dentistas habilitados para trabalharem na UTI. Só de cidade aqui no Brasil nós temos 5.100 e poucos, cento e poucas cidades. Nós temos mais cidades do que profissional para trabalhar em todos os profissionais de todo o território nacional. Senhor, tem misericórdia. São gargalos que tem a todo momento e todo lugar. Senhor, tem misericórdia. Olha para o nosso povo. Olha, Senhor, para a nossa dor. Olha para a nossa tristeza, para a nossa angústia, para o nosso peso, para o nosso fardo. Nós cometemos pecados contra o Senhor, cometemos pecados contra o Espírito Santo, cometemos pecados contra o Senhor Jesus Cristo. Nós somos pecadores, somos pequenos, por isso derrama-te, ó Deus, sobre nós. Vem com a tua glória, com a tua unção. Perdoa-nos, ó Deus, porque não demos glórias ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não sentimos, porque nós não observamos a tua lei, a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação, o teu senhorio. Mas o Senhor, em tudo isso, o Senhor manifestou a tua glória e teu poder. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te, ó Deus, nos perdoando, nos restaurando, nos sarando, nos curando, nos visitando. Ó Deus, com a tua compaixão, com a tua misericórdia, com o teu consolo, com a paz que excede o entendimento, derrama-te sobre a nossa terra, também sobre o povo da tua igreja, o povo que é chamado de propriedade do Senhor. Perdoa-nos como povo teu, que não demos o verdadeiro tamanho, a verdadeira grandeza, o Deus maravilhoso, que nós não vivemos na plenitude, e por isso nós somos um povo fraco, nós somos um povo frágil, tendencioso, venal, subornável em relação às verdades espirituais. Senhor, tem misericórdia, cura-nos, perdoa-nos, restaura-nos, visita-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre a nossa terça-feira. Uma terça-feira que o Senhor já fez. Uma terça-feira que o Senhor já concretizou, significando que é o dia que o Senhor preparou para que as tuas verdades, o teu poder, a tua cura, a tua saúde, as tuas bênçãos, a tua prosperidade, o teu sucesso já é uma realidade sobre as nossas vidas. Por isso nós oferecemos essa terça-feira ao Senhor. Nós devolvemos essa terça-feira ao Senhor, devolvendo a nossa vida, colocando todos os nossos propósitos, todas as nossas tarefas diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde e o Senhor nos supra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós consagramos esse dia de jejum, estamos já na última semana de jejum, que a tua graça, a tua presença se movam em relação a nós, em relação aos nossos sentimentos, os nossos valores, o nosso clamor, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida, porque você carrega o amor de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma terça-feira maravilhosa. Até amanhã, 10 horas da manhã. Fique na paz. Um beijo, pastora Mara. Fica com Deus. Tchau, tchau.